Olá, está no ar o Dia de Campo na TV. Aqui você fica por dentro das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e seus parceiros. Hoje nós vamos falar sobre como evitar a síndrome da morte da braquiária. Nas regiões norte e centro-oeste, que possuem um regime intenso de chuvas e solos mal drenados ou de baixa permeabilidade, ocorre o alagamento ou encharcamento do solo, causando a morte da braquiária. A síndrome é uma das responsáveis pela queda de produtividade da forrageira. Para falar sobre isso, está aqui conosco o agrônomo e pesquisador da Embrapa Agrosilvipastoril de Sinop, no Mato Grosso, Bruno Pedreira. Bruno, muito obrigado pela presença aqui no programa. Um prazer estar aqui hoje. Bruno, olha só, Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país. Essa é uma informação mais do que comprovada, né? De maneira geral, como é que estão as pastagens lá no estado? De maneira geral, nós temos pastagens bastante degradadas hoje no estado. A gente estima que pelo menos 11 milhões dos 28 milhões de hectares de pastagem que nós temos lá tenham algum tipo de problema e a produtividade, de certa forma, reduzida. Bem, hoje a gente vai focar na questão da braquiária, mas existem outros capins que são utilizados no estado? Basicamente, o estado é um grande monocultivo, uma grande plantação de braquiária brisanta, aí o nosso marandu, que no Mato Grosso a gente chama de braquiarão. Então, as grandes áreas de pastagem, boa parte, eu ousaria de dizer que mais de 70%, 80% do que nós temos plantado no estado é do braquiarão. O manejo das pastagens, hoje, na sua opinião, como é que está? Eu acho que o Mato Grosso tem evoluído bastante, a gente tem conseguido fazer bom progresso em relação à utilização, mas ainda há muito o que se fazer em relação à redução do tamanho das áreas dos piquetes, em termos de diversificação em outras plantas forrageiras. A Embrapa tem lançado novos cultivares e eu acho que a gente tem hoje novas tecnologias que podem sim ser implantadas e que podem ajudar a pecuária a progredir cada vez mais. Nos últimos anos, um problema tem causado a morte da braquiária e preocupado os pecuaristas de Mato Grosso. Você vai ver esse assunto agora na nossa primeira reportagem. Mato Grosso é o estado com o maior rebanho bovino do país. São cerca de 29 milhões de cabeças distribuídas por 26 milhões de hectares de pastagens. Boa parte desta área encontra-se em estado de degradação e aproximadamente 2 milhões apresentam algum tipo de mortalidade. É o que aconteceu na fazenda de seu Sérgio Bertazon, em Terra Nova do Norte. 5 anos atrás, há 6 anos, começou a aparecer a morte súbita. O brisantão amarelava, foi morrendo. A principal vítima do problema é a braquiária brisanta, cultivar marandu, o popular braquiarão ou brisantão. Esse capim foi lançado pela Embrapa na década de 1980 e logo se tornou o mais plantado em Mato Grosso. Quando a gente chegou aqui, a área era 90% coberta de mata. Aí a gente foi desmatando, plantando milho, arroz, feijão, né? Arroz. E aí, quando a área já começou a enfraquecer, a gente optou pela pastagem. Começamos a plantar o brisantão. Chamado pelos produtores de morte súbita da pastagem, o problema começou a trazer prejuízos em Mato Grosso nos últimos 10 anos. A região mais atingida é o norte do estado, em área de bioma Amazônia. Inicialmente as plantas morriam nas baixadas, mas com o tempo, mesmo as áreas mais elevadas passaram a ter o problema. A morte não foi exatamente súbita. A gente tem relatos já de longa data que vem do Acre, né, aqui no norte do Brasil como um todo, na região amazônica, onde a gente tem aí pastagens já plantadas há 30, 40 anos, e há pelo menos cerca de 20 anos a gente já tem relatos disso acontecendo em áreas menores, em pequenas reboleiras, em propriedades mais especificamente. Então a gente não considera que isso tenha sido exatamente súbita e que isso assuste de pouco tempo para cá. Já sim tem algum tempo onde a gente vem vindo, os produtores dizem relatos dela, e basta andar um pouco pelo estado de Mato Grosso para que a gente possa encontrar pessoas que foram pioneiros por aqui e que abriram essas áreas de terra e que tem aí há pelo menos 8, 10 anos relatos de que isso vem acontecendo. Sabendo que não se tratava de um problema novo, foi iniciado um trabalho para comprovar as causas e testar as alternativas. A gente estabeleceu um projeto que é voltado para a transferência de tecnologia no assunto, validação de tecnologias no assunto. E desde então a gente vem trabalhando com alguns produtores,
onde unidades de referência tecnológicas foram montadas, onde a gente tem essa interface com o produtor na tentativa de ajudá-los a encontrar solução para o problema. Bruno, a gente acabou de ver aí a primeira reportagem do programa hoje. Essa doença, síndrome, né, que a gente pode definir melhor dessa forma, ela já era conhecida através de um problema ocorrido no Acre, não é? Isso, desde a década de 90, idos lá de 94, 95, esse problema começou a ser muito grave lá no Acre. E a Embrapa vem fazendo estudos aí há mais de 20 anos nessa área e com pesquisadores da Embrapa Acre principalmente. E lá esse problema já está bem delineado e a gente tem um entendimento bem razoável do que aconteceu por lá. Bem, a braquiária brisanta, marandu, né? Isso. Que é conhecido como braquiarão também, braquiarão, né? Ela é a principal vítima desse problema. Isso, basicamente por conta da grande área plantada do país. Como a gente botou ela em boa parte das regiões e em grandes extensões de terra, ela é a planta que vem apresentando o maior problema assim, com relação à síndrome. E como é que está o trabalho de vocês lá no Mato Grosso em termos de pesquisa sobre essa síndrome? Pois então, com a instalação da Embrapa Agrosilvopastoria em Sinop há cerca de 5 anos, a gente começou a receber demanda muito forte da parte do setor produtivo e que esse era um problema que estava se instalando em Mato Grosso e que a gente precisava, de alguma forma, explorar. Com isso, a gente conseguiu a aprovação de um projeto dentro da empresa que visava estabelecer algumas unidades de referência tecnológica e trabalhar em algumas propriedades para que a gente pudesse, junto com os produtores, entender como era essa problemática agora em Mato Grosso, diferente um pouquinho do que acontecia no Acre, e tentar achar possíveis soluções para que o Estado pudesse utilizar. E como é que foram escolhidas essas áreas para a instalação das unidades de referência? A ideia é que fossem produtores, que fossem assim pessoas na sua região com certa influência, né, que gostassem de receber produtores, porque é importante essa questão da Embrapa trabalhar junto e a gente poder divulgar o resultado, como a gente está tentando fazer aqui hoje, e pessoas que tenham a possibilidade de abrir um pedaço da fazenda, receber a tecnologia que a gente tinha, discutir as dúvidas, sugerir solução. O problema foi tratado de maneira participativa para que a gente pudesse junto construir a solução para ele. Falar em tratamento participativo, houve parcerias que foram implantadas? Sim, esse projeto foi feito junto com a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade Estadual de Mato Grosso e de maneira muito intensa pela Coopernova, que é uma cooperativa de produtores que a gente tem no município de Terra Nova do Norte, onde a gente teve inclusive 2 das unidades lá. A outra unidade foi junto com o pessoal da Universidade Estadual, da Unemat, que ajudaram a gente nessa interface com o produtor e na interface com os alunos de graduação dos cursos ligados às áreas de agrárias, que a gente gostaria de já deixá-los treinados para que quando fossem formados e fossem a campo, já soubessem como tratar do problema. Ô Bruno, e como é que foi a participação dos produtores nessa pesquisa? Afinal de contas, ele que sente mais de perto o problema, né? Tem muita informação para passar, né? Isso foi muito interessante, que a partir do momento em que a gente chega numa propriedade, que a gente chega numa região, numa cidade pequena como essa, na tentativa de tratar um problema que é de fato um problema para eles se apresentam de maneira muito positiva, na intenção de ajudar, eles cooperaram em tudo que a gente, todas as recomendações foram aceitas e discutidas em conjunto para que a gente pudesse chegar em alguma coisa que é viável para eles de fato. Como é que o produtor consegue identificar lá na fazenda, na propriedade, a presença dessa doença, da síndrome da morte da braquiária? A síndrome acontece em grandes reboleiras, a gente consegue identificar elas de maneira muito clara no campo. Visualmente? Visualmente, ela acontece em grandes rodas, onde você é possível identificar no início a mortalidade de pequenas toceiras e a partir da entrada da estação chuvosa, à medida que a estação chuvosa se intensifica nos meses de janeiro, fevereiro, março, essas manchas vão ficando cada vez maiores e bem delimitadas numa área específica da fazenda. Nós vamos assistir agora mais uma reportagem para entender melhor quais são as causas da síndrome da morte da braquiária e saber o que fazer para evitar o problema. Acompanhe. Com base nas pesquisas realizadas pela Embrapa Acre, os pesquisadores já sabiam que o encharcamento do solo era a principal causa da síndrome da morte braquiária. Os trabalhos de campo em Mato Grosso ainda mostraram que esse encharcamento ocorre devido ao excesso de chuva em algumas regiões e à existência de camadas do solo que impedem a penetração da água. Aqui em Mato Grosso, mesmo em solos mais profundos, como os podizólicos e os latossolos, onde a gente tem um perfil profundo de camada de solo, a gente tem ainda uma camada superficial que tem uma diferença de coloração bem diferente da camada superficial, onde a gente começa a ter o adensamento das argilas e a consequente formação de pedregosidade, de pequenas partículas de pedra e argilas adensadas que dificultam a descida da água. Com a baixa permeabilidade do solo,
ocorre o acúmulo de água nas camadas superiores, afetando as raízes das braquiárias. Com o adensamento das camadas superficiais e a dificuldade de descida de água nas camadas superiores do solo, a gente começa a ter uma redução do crescimento das raízes e, consequentemente, em função da redução da oxigenação no solo, você passa a ter a dificuldade de crescimento dessas plantas, o que deixa elas debilitadas e suscetíveis ao ataque de fungos, por exemplo, o que levam à sua morte. Se o tipo de solo na região não mudou nos últimos anos e o regime de chuvas continua o mesmo, por que a síndrome da morte da braquiária começou a ocorrer? Uma explicação está na mudança do uso da terra. Saiu a diversidade da floresta e entrou a monocultura de capim. À medida em que as áreas foram sendo desmatadas e a gente veio retirando de cima desse solo amazônico aqui árvores com 20, 30 metros de altura que exploravam 15, 20 metros de profundidade com as suas raízes, isso veio sendo retirado e sendo substituído basicamente pelo capim brisantão, como aqui é chamado o nosso capim marandu. E à medida em que isso acontece, a gente começa a gente trata isso como mudança de uso da terra. E é uma mudança de uso de maneira muito significativa, porque a gente deixa de explorar uma profundidade muito grande de raízes aí nesse solo para ter uma exploração muito menor. A gente sabe que as plantas de marandu não exploram mais do que 20 a 30 centímetros de profundidade do solo, com cerca de 80 a 85% das suas raízes. Então, à medida em que a gente tem os altos índices pluviométricos que a gente pode ter registrado aqui na região amazônica, que passam dos 2.500 milímetros de chuva em 7, 8 meses do ano, a gente passa a ter uma grande quantidade de água que conseguia percolar e infiltrar nesse solo, nas áreas de floresta, que hoje tem uma certa dificuldade de fazer isso quando a gente passa a ter um perfil de solo bem menor sendo explorado. O primeiro sintoma visível da síndrome da morte da braquiária é o amarelamento de plantas e a formação de grandes reboleiras debilitadas. Com a morte da forrageira, plantas daninhas passam a ocupar o espaço, causando a degradação da pastagem. Nós estamos aqui exatamente dentro de uma reboleira, o que é um sintoma característico do que nós podemos ver como síndrome da morte do capim braquiarão, onde a gente tem uma reboleira demonstrada, já com a presença de plantas invasoras, mortalidade de torceiras. Isso aqui era uma pastagem de brisanta, de capim marandu, onde hoje a gente pouco pode ver a planta. Como a gente pode ver aqui, inclusive, algumas poucas torceiras ainda tentando sobreviver, algumas já em fase final, absolutamente mortas, e o aparecimento de uma série de plantas invasoras, inclusive como o capim navalha, o capim de anta, que tem sido um grande problema para nós aqui em Mato Grosso também. Mesmo com a correção do solo e replantio do capim marandu, a pastagem continua morrendo na maioria dos locais com a síndrome. Isso mostra a necessidade da substituição da planta forrageira. Nas condições da síndrome da morte do capim marandu, nas reboleiras, onde a gente tem tido o problema, a única solução, a única alternativa viável que encontramos hoje é a substituição dessa planta por outras forrageiras adequadas a essa condição, que consigam se manter produtivas e que consigam garantir a nossa produção pecuária nessas áreas. Bruno, se esse problema da morte da braquiária está ligado diretamente ao encharcamento do solo, não seria interessante se fazer, por exemplo, um tratamento, vamos dizer assim, do problema, enfrentando o problema à base de drenagem, deixando o solo mais seco? Pois é, essa é uma das questões que a gente tem discutido. E como esse problema do encharcamento, da má drenagem, é uma questão muito ligada à física de solo, a gente não consegue fazer isso em profundidade. Então já houveram tentativas, inclusive, todas elas sem sucesso. Então essa é uma técnica que a gente não recomenda, porque de fato ela não resolveria, principalmente nas áreas de relevo mais alto, onde a gente tem a síndrome também acontecendo em alto de morro, em ladeiras acentuadas, onde isso não seria recomendado e não resolve o problema. Tá, falando ainda sobre essa questão do encharcamento, ele causa o aparecimento de fungos e pragas, não é? Isso que acaba matando a planta, não é? Não poderia então haver o controle em cima desses fungos e das pragas? Isso, na sequência do encharcamento a gente tem uma planta debilitada que fica aí disponível para a entrada de fungos e patógenos, seja eles quais for, e a gente tem bastante deles nos nossos solos.
A utilização de fungicidas nesse caso não é autorizada pelo Ministério, a gente não tem nenhum produto para isso e tampouco ela seria viável. A gente está falando de camadas em superfície, onde o fungo estaria distribuído ao longo do perfil do solo e que por mais que a gente aplicasse, a gente não conseguiria ser efetivo nesse tratamento. Fora o problema econômico também. Fora o problema econômico que estaria embutido e a gente provavelmente não teria como arcar com essa questão financeira. A solução seria substituir o braquiarão? A nossa única solução. Foi o que nos restou aí ao longo desses anos de estudo, mais de 20 anos que a Embrapa vem trabalhando nesse tema, e o que a gente precisa fazer é trabalhar com outras plantas forrageiras. Bom, a partir do momento que é tomada a decisão pelo produtor, né, da substituição do braquiarão, isso deve acontecer na propriedade inteira? Pois é, essa depende de onde a sua propriedade está. Porque existe, eu imagino que alguns pontos que não sofram encharcamento, né? Não, e nem sempre a síndrome aparece na fazenda como um todo. A gente tem isso acontecendo em pontos isolados. Então a recomendação é que o produtor faça aí um levantamento do que ele acha qual que é o tamanho do problema na sua propriedade em termos relativos, e a partir disso faça um planejamento de como tratar isso dentro da sua fazenda e dentro da sua questão financeira, né? Isso vai envolver um montante razoável de dinheiro e que pode ser que a pessoa venha fazendo isso ano após ano à medida em que a mancha aumenta e o problema se agrava. Agora, o produtor tanto de carne, né, quanto de leite está acostumado no Brasil todo, principalmente na região centro-oeste, a mexer com o braquiarão. Aí chega o Bruno lá e fala assim, nós vamos ter que substituir o braquiarão. Como é que o produtor olha para você e se comporta? O produtor tem uma certa dificuldade. A gente tem o capim-braquiarão que está aí há 30 anos no mercado e eu costumo dizer que a gente deveria fazer uma estátua para ele e botar na melhor praça que a gente tivesse no país, porque de fato fazer o que a gente fez com ele nos últimos 30 anos não é fácil. É um capim com uma resistência muito grande a tudo, aguenta um monte de desaforo e a gente vai ter que aprender a trabalhar com outras plantas, entender que a intensificação vai ser necessária, que a diversificação vai ser necessária na propriedade. Bem, lá no Mato Grosso, vocês, por meio da pesquisa, acabaram chegando a um mapa com um zoneamento, né? Como é que foi feito esse zoneamento? Esse zoneamento foi feito em parceria com o Dr. Celso Manzato, lá na Embrapa Meio Ambiente, onde a gente fez 2 grandes jornadas aí por Mato Grosso, fazendo um levantamento em loco de onde esses pontos estavam acontecendo, tirando coordenadas geográficas, identificando os tipos de solo, questões de pluviosidade. Isso tudo foi cruzado em alguns mapas de solo, mapas de uso da terra, mapas de cobertura vegetal, e hoje a gente tem o que a gente chama de zoneamento da síndrome da morte para o estado. Né? E com isso a gente consegue identificar as áreas que são mais problemáticas, que no nosso caso lá é a região norte e noroeste do estado, onde a gente tem os índices pluviométricos mais altos e onde a gente tem as maiores ocorrências da doença. Além dessa identificação das áreas mais afetadas, esse zoneamento pode auxiliar de alguma outra forma? Assim, aí com a gente tendo a noção do tamanho dele e de onde está, a gente pode trabalhar em cima de políticas públicas e financiamentos específicos, numa tentativa de trabalhar na recuperação de pastagens no estado como um todo, mas trabalhando agora em políticas públicas. Bem, você falou aí da delimitação dessas áreas, né? A partir dessa delimitação, quer dizer, você já sabe onde o problema ocorre, pelo menos com maior frequência, é possível direcionar o trabalho só para essas regiões, ou uma carga maior de atenção, é assim que funciona? Isso, a ideia é essa. Agora a gente tem essa região norte e noroeste do estado como uma região mais afetada, digamos assim, e com isso a gente pode trabalhar mais focado nessa região, inclusive trabalhando com o governo do estado, com secretarias de agricultura, na tentativa de montar novas unidades de referência tecnológica ou trabalhos em recuperação de pastagem, agora identificando o problema. Se a melhor solução é a substituição do braquiarão, nós vamos ver na próxima reportagem quais são as opções de capim para serem usados. Acompanhe. Em 2011, a Embrapa Agrosilve Pastoril instalou 3 unidades de referência tecnológica para pesquisar a síndrome da morte da braquiária em Mato Grosso. Uma delas foi na fazenda Cruz Alta, em Terra Nova do Norte. No local foram plantados diferentes tipos de capim para avaliar quais resistem ao problema e podem ser usados em substituição ao braquiarão nos locais onde ocorre a mortalidade. Entendendo que a única solução para a síndrome da morte do braquiarão é a substituição dele por outras espécies de plantas mais tolerantes, o que a gente fez nos últimos 4, 5 anos foi plantar em 3 unidades de referência tecnológica, espalhadas aqui pelo norte do estado de Mato Grosso, algumas plantas lado a lado, para que a gente pudesse ter essa comparação verdadeira dentro de uma grande área de mancha. Essa aqui é uma delas. Nós estamos na fazenda Cruz Alta aqui do seu Sérgio Bertazon, onde a gente conseguiu botar 6 plantas lado a lado. Aqui nós temos mombaça, estrela, piatã, o próprio marandu, a braquiária umidícola, além do charaés.
são plantas que a gente tinha como possibilidade de utilização no estado e que a gente acompanhou ela ao longo de 4 anos para saber como elas responderiam no local da síndrome. Logo no primeiro ano de pesquisa, o braquiarão voltou a morrer em todos os locais testados. Pouco tempo depois, reboleiras amarelas também surgiram em áreas com a braquiária BRS Piatã e com o mulato 2. O piatã e o mulato foram 2 das plantas em que apresentaram mortalidade nas fazendas em que foram plantadas. São plantas que, assim como o capim-marandu, apresentam também as reboleiras bem definidas, torceiras amarelando, chegando a atingir morte em grandes áreas. Então o capim-piatã e o capim-mulato não são plantas hoje que a gente entende como recomendadas para substituição em locais de síndrome da morte do marandu. Dentre os capins que não tiveram problema, como o de mortalidade, os do gênero Panicum apresentaram melhor desempenho em acúmulo de forragem. Os destaques foram Mombaça e Tanzânia. Os capins do gênero Panicum foram bem, responderam bem em todas as unidades em que a gente trabalhou com eles. No entanto, eles são capins altamente produtivos durante a estação chuvosa, mas são capins que durante a estação seca não produzem tanto quanto o capim-marandu. São capins mais exigentes, que exigem de certa adubação, de um controle de manejo muito maior. São plantas que emitem colmos com muita facilidade, mesmo durante a fase vegetativa, e que a gente precisa aprender a utilizá-las, a fazer um manejo adequado, fazer análise de solo com mais frequência e planejar a propriedade como um todo. Outros capins que não morreram foram Charaés, Maçai, Laneiro e Estrela. Com características diferentes, cada um pode ser usado de acordo com as necessidades do produtor e com as características da fazenda. O produtor, para escolher a planta que ele vai utilizar para substituir o marandu na sua fazenda, precisa levar em conta principalmente o seu sistema de produção, o seu tipo de solo, qual é a sua condição de fertilidade, qual é a possibilidade que existe de correção dessa fertilidade. Se ele é um produtor que está disposto a envolver mais ou menos tecnologia, se as áreas de pastagem são muito grandes, por exemplo, que dificultam o manejo de pastagens do tipo pânico, se ele tem áreas menores com propriedade um pouco mais familiar, onde existe a possibilidade de plantio com mudas, de capins como as estrelas, por exemplo. Então, isso tudo são perguntas que o produtor precisa se fazer e provavelmente com o auxílio de um técnico para que possa tomar a decisão do capim correto em utilizar. Bruno, a gente viu aí a terceira reportagem do programa de hoje. Fica bem claro, e você já havia comentado isso, que a braquiária marandu é a que mais sofre, né? Até porque tem a maior incidência, não é? Mas ela é a única planta que sofre com essa síndrome? Não, a gente já tem relatos aí na braquiária brisanta piatã, que também tem sido um problema e foi amplamente plantada em áreas de substituição e a gente já viu que ela não resiste ao problema. Assim como a mulato 2, né, uma híbrida de braquiária que a gente tem hoje no mercado, e ambas têm apresentado o mesmo problema lá em Mato Grosso. Bom, já que a gente está falando em substituição, o que o produtor deve levar em conta, qual capim que ele deve escolher para enfrentar melhor esse problema lá? A gente tem, com os resultados das unidades de referência tecnológicas que foram plantadas em Mato Grosso, a gente viu que basicamente as plantas do gênero Pânico funcionaram bem, como o Mombaça, o Maçai, o Tanzânia, assim como as plantas de questão mais relacionada com a água mesmo, que estão mais acostumadas a isso, como a braquiária umidícola. A Embrapa lançou aí uns 2 anos atrás a Tupi, ela funcionou bem nessas áreas, assim como as braquiárias umidícolas de maneira geral. Então o produtor precisa fazer esse levantamento da propriedade, ver qual que é o tamanho do problema e definir qual que é o tamanho da gravidade do problema em função com relação à quantidade de chuva que ele tem, se nós estamos falando de um relevo mais alto, de um relevo mais baixo. As áreas de baixada, por exemplo, não tem outra opção para a gente. Nós precisamos entrar nas braquiárias umidícolas. Se nós estamos falando de meia encosta alto, nós podemos trabalhar com os capins do gênero Pânico, como o Maçai e o Mombaça. Bom, a gente está falando também em diversificação, não é? Sim. Você indicaria, esse é o caminho que deve ser seguido, diversificar os capins oferecidos numa mesma área, numa mesma propriedade? Os colegas da Embrapa Acre gostam de dizer que a gente não deve usar mais do que 40% de uma área da fazenda com uma única planta. Né? Isso significa que a gente precisa escolher pelo menos 3 plantas para colocar na propriedade. E eu concordo com eles plenamente. Eu acho que o produtor tem que buscar essa diversificação na pecuária, assim como a gente fez na lavoura ao longo dos últimos anos. Dificilmente nós vamos encontrar um produtor de soja que tem lá 80% da área plantada com uma única cultivar de soja. A gente tem soja média, tardia, de ciclo curto, de ciclo longo. Acho que a gente tem hoje uma boa variedade de gramíneas que podem nos ajudar a compor a fazenda em função da necessidade, em função da categoria animal, em função do que eu estou fazendo, tipo de solo,
qual é o nível de intensificação que está sendo usado na propriedade. É aquela história antiga, né? Não dá para colocar todos os ovos numa cesta só, Não, né? não dá. Agora, quando a gente fala, você falou em propriedade, vamos imaginar o piquete. Dentro de um piquete também há necessidade, a possibilidade de se trabalhar com mais um tipo de capim? Essa é uma recomendação que a gente não faz, porque cada planta forrageira tem uma especificidade de manejo. Por exemplo, o mombaça, eu tenho que manejar ele até 90 centímetros de altura. A braquiária, eu tenho que manejar ela até 30, 40 centímetros de altura, dependendo do tipo da braquiária. Então, a partir do momento em que eu misturo essas plantas, eu começo a ter um segundo problema agora, que é o de manejo, que também resulta em degradação e que também não é bom para o produtor. Então, a ideia é planejar a fazenda de uma forma que você tenha áreas específicas, onde você vai ter em cada piquete um único tipo de capim, e os módulos com um único tipo de capim, você pode ter sua fazenda modulada, digamos assim, com áreas específicas, com capins específicos, com tratamento específico para cada um deles. Você falou no gênero pânico, né? Isso. Como alternativa, e parece que principalmente na região norte do Mato Grosso, né? Sim. Seria uma opção? Como é que é o manejo? O que você indicaria nesse caso? Os pânicos responderam muito bem em todos os experimentos, e lá no Mato Grosso as respostas com eles têm sido muito boas, mas os capins de gênero pânico produzem muito, e todo capim que produz muito nas gramíneas tropicais produzem também muitos colmos, e isso acaba levando a gente a um problema de manejo, e é um problema que o pecuarista não está muito acostumado a trabalhar na fazenda. Então é um capim que exige fertilidade um pouco mais alta, manejo mais incrementado. Então eu não posso bobear como a gente fazia com o marandu, por exemplo, com o nosso braquiarão, que a gente, independente do manejo que a gente fizesse, as coisas funcionavam. Com os capins do gênero pânico, não. Bruno, a Embrapa lançou nos últimos anos algumas cultivares indicadas lá para o estado do Mato Grosso, né? São 4, eu tenho os nomes aqui, são a BRS Zuri, a Tamani, Paiaguás e também Tupi, não é? Já se sabe se esses materiais têm condições de serem utilizados já no Mato Grosso? A gente tem bons resultados já com a Tupi, ela é bem adaptada a essas condições, é uma planta que pode ser utilizada. A Paiaguás não, ela é uma híbrida de brisanta também e pode vir a ter problema, toda vez que a gente tem brisanta pelo meio a gente tem problema. E Tamani e Zuri, apesar de não terem sido testadas, elas começaram a ser plantadas agora, porque é lançamento de um ano, a Tamani é lançamento do mês passado, então a gente não tem ainda grandes resultados, mas são plantas que a gente tem sim a intenção de utilizá-las e provavelmente elas servirão pelas características de serem pânico máximo. Ok. Nós vamos ver agora, na próxima reportagem, as estratégias que o produtor pode utilizar para fazer a substituição de sua pastagem. Acompanhe. Depois de acompanhar de perto as pesquisas, Sérgio Bertazon decidiu recuperar as pastagens de seu sítio, mas desta vez optou por diversificar as plantas forrageiras. Nessas áreas que a gente fez a substituição, a gente adubou, calcariou, né? E a gente plantou mambaça, né? E um pouco de umindícola. E esse pasto está dando um retorno muito bom. Para fazer a substituição da planta forrageira, seu Sérgio optou por preparar a área e fazer o plantio direto da pastagem. Outra opção possível é fazer a recuperação por meio da integração lavoura-pecuária. Nesse caso, é feita a rotação de cultura antes de voltar a plantar o capim. A integração lavoura-pecuária é um caminho sem volta para a pecuária. De maneira geral, essa é a forma que a gente tem de aproveitar a ciclagem dos nutrientes que vieram da soja, que vieram do milho, e já aproveitar para fazer um plantio conjunto com as braquiárias e com isso ter a reforma de um novo pasto. Além de possibilitar a rotação de culturas e o melhor aproveitamento dos nutrientes do solo, a integração é uma forma de baratear os custos com a reforma da pastagem. Com a entrada de insumos para o plantio da lavoura, além da venda dos grãos resultantes dessa lavoura, a gente consegue amortizar bastante o custo da reforma de pastagem, quando comparada em fazê-la direta pastagem sobre pastagem. Bruno, a gente viu aí a quarta e última reportagem do programa de hoje, trazendo as informações sobre a síndrome da morte do braquiarão, né, chamado assim. Como é que deve ser feito o preparo do solo, da área, a partir do momento que é tomada a decisão de se substituir o braquiarão? Essa é uma decisão importante. Isso é uma coisa que a gente tem visto ainda, o pecuarista tem uma certa dificuldade na prática, que é a identificação desses lugares, a análise de solo bem feita. Precisamos tirar aí
amostras da área como um todo, não de um único buraco, juntar essa amostra, mandar para um laboratório credenciado, autorizado aí, para ter uma boa leitura do solo. Com essa boa leitura de uma análise de solo, a gente consegue sim fazer recomendações técnicas que vão atingir aí o sucesso na recuperação dessa pastagem. Agora, em quanto tempo essa substituição pode ocorrer e os animais voltarem a pastar numa área? Isso a gente faz normalmente no início da estação chuvosa, tá? Setembro, outubro, dependendo de onde você está aí no país. Lá para nós em Mato Grosso dá para começar às vezes um pouco antes, aí, meados de setembro. E com o plantio acontecendo, a gente espera pelo menos 60, 90 dias antes de retornar com os animais à pastagem, para que a gente tenha uma pastagem bem estabelecida. É importante que esse primeiro pastejo seja feito um pastejo sempre leve, um pastejo rápido, um pastejo de ponta, como a gente chama na prática. Faz esse pastejo, vai embora, dá mais 30 dias e volta para trabalhar com os animais daí para frente. E quais são os cuidados necessários, aquilo que o produtor tem que estar muito atento na hora de escolher a semente da forrageira? Esse é outro ponto importante. A gente ainda vê até hoje lá em beira de estrada por aí, né, vende-se semente. A ideia não é essa. Acho que a pecuária está desenvolvendo e a gente está chegando para uma pecuária intensificada, uma pecuária cada vez mais séria no país, onde a gente precisa usar sementes idôneas de empresas reconhecidas no mercado, que estão aí fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura e que podem sim oferecer para nós uma semente de excelente qualidade e com uma garantia genética desse material, principalmente os materiais da Embrapa, né, que são lançados aí junto às cooperativas da Unipasto, e todas essas empresas que estão junto à Unipasto são hoje revendedoras autorizadas de semente Embrapa. Bem, Bruno, né, como resultado até da pesquisa, a lavoura pecuária, essa visão de integração também vem sendo perseguida por vocês, não é? Vem. A gente está lá no Mato Grosso, onde a lavoura e a pecuária estão lado a lado, e a gente tem visto isso com muito bons olhos e com uma expectativa de futuro próximo muito boa. A gente já tem hoje produtores parceiros trabalhando juntos, que às vezes o pecuarista não quer entrar na lavoura, o lavoureiro não quer entrar na pecuária, mas a gente já tem alguns trabalhando juntos. E a gente consegue ver na lavoura pecuária talvez assim a grande saída para a recuperação de pastagens, onde a gente pode compensar a questão econômica, onde a lavoura paga aí os custos da recuperação da fertilidade do solo, reposição de adubo, correção do solo, e na sequência a gente volta com as áreas de pastagem, agora sim muito produtivas e que a gente pode intensificá-las. Já é um passo passo além. O Bruno, com a nova pastagem já formada, quais são os cuidados, né, que esse produtor deve tomar para evitar problemas futuros? Esse é um ponto importante, né? As pessoas me perguntam, mas quantos anos vai durar uma pastagem? Uma pastagem pode durar 30, 40, 50 anos, desde que bem manejada, desde que bem tratada. Se a gente tiver aí o conceito de pastagem como o conceito de uma cultura perene, né? Ninguém planta um pé de café para tirar ele 2 anos depois. A pastagem é a mesma coisa, é uma planta perene. Então, precisamos estar atentos aos níveis de fertilidade de solo, ajustes em taxa de lotação, não podemos deixar na época da seca a mesma quantidade de animais que eu tinha na época das águas. Então, a produção da forragem é uma coisa que muda ao longo do ano. E à medida em que ela muda, a gente precisa ajustar a quantidade de animal naquela área. Esse tem sido o problema mais grave para a gente, que leva à degradação de pastagem. Correto. Ô Bruno, com todas as informações que você já trouxe aqui no programa, dá para a gente formar assim, um panorama bastante interessante, né? Mas como é que o produtor, ou mesmo o técnico interessado, podem obter mais informações, mais detalhes a respeito não só do problema, mas das soluções que você também apresentou aqui? A boa parte desse material resultante dessa pesquisa hoje está na biblioteca da Embrapa, né, da Embrapa Agrocivil Pastoril. A gente, além disso, tem dentro desse projeto uma plataforma que é a pecuariaintegrada.com.br, que é um site onde a gente reúne informação sobre pecuária, sobre recuperação de pastagem e que está à disposição para que o produtor possa acessar e conversar conosco. Bem, aconteceu um evento grande, inclusive, lá em Sinop, para que essa informação fosse repassada, né? Isso, em outubro do ano passado nós reunimos lá cerca de 450 pessoas no centro de eventos em Sinop, onde foi discutido a recuperação de pastagens, o zoneamento, e essa é a ideia mesmo. A Embrapa não pode se dar o luxo de terminar um projeto no papel, a gente sempre termina os projetos num evento, encontrando os produtores. Esse projeto também foi motivo de 7 ou 8 dias de campo em Mato Grosso, visitas técnicas, e a ideia é trazer essa interface... Quantas pessoas, você tem ideia, se envolveram? Olha, somando o evento que tinham cerca de 450 pessoas, mais os dias de campo, a gente deve ter atingido mais de 1.200, 1.300 pessoas ao longo desse projeto. E o interessante é que essas 1.200, 1.300 também são repassadoras de informação, né? São o que nós chamamos de multiplicadores, né? Então, toda vez que um produtor ouve, vai até a Embrapa e consegue levar algum tipo de informação, à medida em que ele volta para casa, os vizinhos, e que a reforma vai acontecendo em volta, você tem sempre alguém vendo e podendo utilizar dessa informação. Bruno Pedreira, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, hein? Eu que agradeço.
Bem, infelizmente o nosso tempo está terminando. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do agrônomo e pesquisador Bruno Pedreira. Para mais informações, você pode entrar em contato com a Embrapa Agrosilvio Pastoril em Sinop, no Mato Grosso. O telefone é código de área 66 e o número 3211-4220. Pela internet, você acessa o site www.embrapa.br/agrosilvipastoril, com 2 S's. E agora, vamos a mais uma publicação da Embrapa. O livro Estatística Aplicada à Pesquisa Agrícola oferece os conhecimentos necessários para que pesquisadores e estudantes planejem seus experimentos e analisem seus dados da forma mais adequada para cada caso. Esta segunda edição apresenta novos procedimentos estatísticos. Você ficou interessado? Então acesse o endereço da Livraria Embrapa, www.embrapa.br/livraria. Dia de Campo na TV fica por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta. Outras informações sobre o programa você encontra na página da internet www.embrapa.br/Dia de Campo na TV. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!